Olá galera, em especial meu terceiro ano. Hoje vamos para uma videoaula falando sobre o reino fungi, onde encontramos claramente os fungos, tá galera? Uma perguntinha, vocês sabiam que o maior ser vivo da Terra é um fungo? E ele tem aproximadamente 9,6 quilômetros quadrados. Galera, ele vai crescendo e ele vai se espalhando pela Terra. Ele é encontrado hoje nos Estados Unidos, tá? Então, assim, a ciência que estuda os fungos é chamada de micologia. E aqui nessa imagem, a gente tem a representação de alguns fungos vistos no nosso cotidiano, tá? Que são os cogumelos, os bolouros de pão, as leveduras que são utilizadas para fazer a fermentação de cerveja, cevadas de uma forma geral, do trigo, do nosso pão, que a gente tanto gosta. Orelhas de pau que são encontrados em troncos de árvores, que parece mesmo, por isso o nome é orelha, porque parece uma orelhinha saindo assim do tronco de árvore. Então essas características é o que nós vamos estudar aqui, tá? Vamos ver as características gerais, vamos estudar a forma de nutrição e reprodução desses fungos, a forma com que eles são encontrados hoje em dia nos ambientes naturais em que nós vivemos, a formação corporal desses fungos, tudo nós vamos ver aqui hoje nessa videoaula. Espero estar ajudando vocês. Vamos começar hoje com as características gerais dos fungos. Bora lá, galera, falar sobre algumas características gerais dos fungos. Os fungos, eles são seres que a gente pode encontrar tanto no solo, quanto na água, quanto em organismos. Não esquecendo uma vez que, se você tem um fungo no seu corpo, ele ali está agindo como um parasita, relações ecológicas, lá em ecologia, já vimos a respeito disso. Então, o fungo, quando ele habita em um ser vivo, em outro ser vivo, ele está agindo como uma relação parasitismo, tá? Outra característica é a formação celular desses seres vivos. Eles podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares, apresentando várias células. Geralmente, aqueles fungos onde a gente consegue olhar são fungos que apresentam várias células. Outra característica também é que esses fungos a gente pode encontrar eles em tronco de árvores, em paredes úmidas, até mesmo ao redor de janelas, quando em época de muita chuva a janela fica muito úmida. Então são locais bem propícios para o surgimento e o aparecimento desses fungos. Outra característica é que esses fungos são eucariotos, ou seja, a célula deles são eucariontes, apresentam núcleo, todas as organelas, o que tem a semelhança com o reino animal, o que vai diferir eles de outros reinos, como por exemplo o reino Monera, onde tem as bactérias, os protistas, onde tem os protozoários e as algas. Outra característica é em relação à alimentação e à nutrição desses fungos. Eles são heterótrofos, ou seja, eles liberam uma enzima, onde essa enzima fora da célula, fora do corpo do fungo, vai fazer a digestão e posteriormente eles fazem a absorção daquele material. Então a gente diz que a nutrição desses fungos é feita por forma de absorção. A nossa seria como? A nossa alimentação é por forma de digestão. Então fiquem atentos que tem uma diferençazinha aí, tá? Heterotróficos, que são os fungos, a digestão, a alimentação deles, a nutrição, é por forma de absorção, liberam as enzimas que fazem a decomposição e posteriormente eles absorvem, tá? Vamos ficar atentos. Outra característica é a parede celular desses animais, que são formadas de quitina. Justamente o que se assemelha e faz com que os fungos estejam mais aproximados do reino animal do que do próprio reino vegetal, que por muito tempo se fizeram presentes. A semelhança dos fungos com as plantas em questão de estrutura. Mas essas características, assim como a parede celular em forma de quitina e a reserva do glicogênio, faz com que esses animais se assemelhem mais com o reino animal do que com o reino vegetal, tá? Alguns artrópodes apresentam a parede celular de quitina e nós também armazenamos o glicogênio como reserva de alimento, tá? Que o que difere totalmente da questão do reino vegetal. As próximas características eu vou diferenciar um pouquinho para vocês, que às vezes alguns alunos apresentam dúvidas no que a diferença de saprófagos para parasitas. O que são saprófagos? São aqueles fungos que fazem a decomposição de organismos já mortos, né? Um animal morto, até um pedaço de madeira que já está apodrecendo ali. Os fungos são considerados saprófagos, porque eles fazem a decomposição, se alimentam de organismos já mortos. Os parasitas, eles diferem por quê?
eles se alimentam de seres que são vivos, um organismo vivo dentro do seu corpo, como por exemplo, no seu pé, aquele famoso pé de atleta, a micose mais conhecida. Por isso a necessidade de você ter uma higiene nos pés, secar bem, usar talco, fazer as trocas de meia periódica, principalmente os alunos nas escolas, né? Meia, gente, não são 15 dias, meia é individual, uma por dia, não se esqueçam. Então, essas características. Quando eu tenho um fungo presente dentro de um corpo, em um ser vivo, onde o ser ele habita e ainda tem suas funções de formação normais, ali o fungo ele vai ser um parasita. Ele está instalado no corpo vivo e está prejudicando esse corpo, tá? Ele está se alimentando daquele ser que ainda está vivo. Um exemplo são as pragas em vegetações, em plantas, em plantações. Ali eles são parasitas, tá? Então essa é a diferença. Saprófagos são fungos que fazem a decomposição já de organismos mortos. E parasitas são aqueles que se alimentam de substâncias que são retiradas de seres vivos, nos quais eles se instalam, causando algum tipo de dano ou prejuízo. Outra relação bem interessante do fungo são as relações mutualísticas, que também já falamos em ecologia, né? O que é uma relação mutualística? É quando dois organismos, ambos são beneficiados, ajuda mútua, um ajudando o outro, por isso o nome mutualismo. Eu vou dar para vocês mais na frente 2 exemplos de mutualismo, que são os linkes e as micorrizas. Já eu mostro a foto para vocês. E alguns fungos também podem ser considerados predadores, uma vez que eles capturam pequenos animais e deles se alimentam. Não é rotineiro, tá? Geralmente os fungos eles realmente são mais ou parasitas ou saprófagos. Eles fazem realmente a decomposição ou de organismos já mortos ou no parasitismo de organismos vivos, tá? Aqui é um exemplo de uma associação mutualística que a gente chama de links. É quando os fungos se associam com espécies de algas, tá? Ou também de algumas cianobactérias, que vão formar essa associação. Ou seja, o linking, a separação dos dois, ela permitiria a morte de ambos no mesmo local. Então eles precisam, tanto os fungos fazem a decomposição para essas algas, tanto as algas conseguem eliminar substâncias necessárias para a sobrevivência do fungo. Então ali a gente vai ter uma associação mutualística. Uma vez que eles separados, ocorre a diminuição e a morte de ambos. Outra relação mutualística são as micorrizas. Qual a diferença de uma para outra? Links eu vou ter associações de algas e fungos. Aqui eu vou ter associação nas micorrizas de raízes de certas plantas com os fungos, onde essas plantas, os fungos, vão obter nutrientes como os carboidratos e aminoácidos que são liberados pelas plantas, e por sua vez as plantas vão absorver melhor os sais minerais, uma vez que os fungos apresentam hifas que vão envolver as suas raízes e vão auxiliar melhor essas raízes das plantas a absorver esses alimentos, tá? A gente vai entender um pouquinho mais lá na frente a questão das estruturas corporais de um fungo. Aí vocês vão entender melhor o que são as hifas. Vamos lá, agora nós vamos falar da organização corporal desses fungos. Galera, a construção básica dos fungos é a formação de hifas, que são células, que são esses filamentos que estão aí mostrando na foto para vocês, que vão formar um conjunto de células, onde essas células unidas vão formar o corpo de frutificação, que é o corpo do fungo, tá? Onde esse conjunto de células, eles vão ser chamados de micélios. Atenção, galera, nós vamos ter 2 tipos de micélios, que vai ser a estrutura reprodutora, que vai ser os micélios reprodutivos, e os micélios vegetativos, que são comparados bruscamente com as raízes, tá? Os micélios vegetativos, que é essa parte de baixo, eles são utilizados para absorver os nutrientes realmente do local onde o fungo ele se encontra. Então é a partir do micélio vegetativo que é feita a absorção desses alimentos. E na estrutura reprodutora, no micélio reprodutivo, que é essa cabecinha aí vulgarmente chamada do fungo, é onde é produzido os esporos, vai ser produzido os esporos, tá? Por isso, 2 tipos de reprodução, tanto a sexuada quanto a sexuada, que vamos falar mais na frente a diferença desses 2 tipos de reprodução dos fungos, tá? Então não se esqueçam que a composição básica dos fungos são as hifas, o conjunto de hifas são chamados de micélios. Nós vamos ter os micélios reprodutivos, a parte de cima, onde é formado e fabricado os esporos, e a parte de baixo, que é o micélio vegetativo, que é onde vai ocorrer a absorção desses fungos, tá? Vamos falar individualmente agora das hifas. Tem 3 imagens aqui que tá aparecendo para vocês.
tá? E a gente consegue perceber que na segunda hifa e na terceira hifa, a gente tem uma estrutura em separação, que são chamadas de septos, tá? Esses septos, galera, ele não impede que ocorra a troca de substâncias de uma célula para outra, ocorre normalmente, tá? Então, é só uma forma de separação de núcleo, mas ocorre as trocas de nutrientes normal, tá? As hifas septadas, que tem esses tracinhos aí para vocês, elas podem ser monocarióticas, ou seja, existe só um núcleo em cada septo desse, ou dicarióticas, vocês conseguem perceber que tem 2 núcleos em cada célula apresentada a seguinte, tá? Então, as hifas septadas podem ser monocarióticas ou dicarióticas. E tem as hifas sinocíticas, que a gente consegue perceber na imagem que não apresenta estrutura em divisórios, né? Os núcleos, as organelas ficam livres dentro dessa hifa. Então, essa é a diferença. Hifa sinocítica é hifa que não apresenta septo, o núcleo e as estruturas ficam livres dentro da hifa. As hifas septadas, elas vão ter essa separação, mas deixando bem claro, as trocas de substâncias, elas ocorrem normalmente de uma célula a outra, tá? E que elas podem ser monocarióticas, quando apresentam um único núcleo, e dicarióticas, quando apresentam 2 núcleos numa mesma célula, ok? Gente, só para dar uma característica bem rapidinho para vocês, existem as hifas que são chamadas de hifas especializadas, tá? Que elas podem ser em formato de rizóides. O que são hifas rizóides? São hifas que elas servem também, além de absorver os alimentos, mas elas servem também para ancoragem. Essa parte de fora do fungo, que é essa cabecinha aqui, que a gente chama de pile, é uma estrutura que nada mais é do que o cogumelo, tá? Então, a parte de baixo, rizóide, que a gente chama, também tem como função a ancoragem daquele fungo em determinado local, como, por exemplo, numa rocha, no solo, ela que fixa o fungo, tá? Um outro tipo também de hifa, considerada especializada, são os austórios, que são as hifas que penetram na célula, ou seja, são os fungos que são parasitas, tá? Então, não esquecendo aí 2 tipos de hifas especializadas, que são os rizóides e os austórios. Rizóides servem para ancoragem do fungo no solo, numa rocha, numa madeira, e os austórios para a penetração dessas hifas em células onde o fungo vai ser um parasita. Ok? Vamos para os principais grupos dos fungos. Galera, existem 4 filos presentes no reino fungi, tá? São os Chytridiomycetes, que foram os primeiros fungos que apresentaram, que apareceram. Depois os Zygomycetos, Ascomycetos e Basidiomycetos. Vamos falar individualmente de cada um agora. Primeiramente, vamos falar do filo Chytridiomycetos, tá? Que foi o primeiro a surgir. A maioria dos Chytridiomycetos, eles são aquáticos, tá? Vivem em ambientes aquáticos. Eles podem tanto ser unicelulares quanto multicelulares. Atentos, os fungos que são multicelulares apresentam muitas células, obviamente várias hifas, e vão formar vários micélios. E atenção, as hifas do Chytridiomycetos, opa, a língua trava. As hifas do Chytridiomycetos são hifas sinocíticas, tá? Ou seja, elas não apresentam septos. E já vou estender para vocês, os únicos filos do reino fungi que apresentam hifas sinocíticas o Chytridiomycetos e os Zygomycetos, tá? Um macete já bem interessante. As células do Chytridiomycetos são células flageladas. Na reprodução vai ocorrer uma alternância de geração e geralmente eles podem ser tanto sapróbios, ou seja, se alimentar de matéria orgânica morta, ou parasitas, viverem em seres vivos ainda vivos, tá? Uma outra característica do Chytridiomycetos é uma espécie onde ela faz a extinção dos anfíbios, né? Ela ocorre o parasitismo nesses anfíbios, como sapos, um exemplo, que eles parasitam até chegar à morte desse animal. E o filo que representa a morte da maioria da extinção de alguns anfíbios é o filo Chytridiomyceto. Então, bastante atenção. Se vier alguma questão falando sobre um tipo de fungo que já causou ou causa a extinção de alguns tipos de anfíbios, filo Chytridiomycetos, tá? Não vamos esquecer. O próximo são os Zygomycetos, filo Zygomycotas, ou que são representados pelos Zygomycetos. Eles não formam o corpo de frutificação, então aquela estrutura para fora, como é o caso do cogumelo, eles não formam, tá?
Eles são sapróbios, podem ser parasitas, podem ser mutualistas também. Não esquecendo as relações mutualísticas, que podem ser as micorrizas ou os links. Eles ocorrem em relações mutualísticas, tá? Eles são predominantemente terrestres. Não quer dizer que a gente não encontre os zigomicêtos em ambientes aquáticos. Encontramos, mas a predominância maior deles é em ambientes terrestres, tá? Como eu já falei para vocês, as hifas deles são cenocíticas, não apresentam septos, não se esqueçam. E um exemplo maior que nós temos é quando a gente abre aquela geladeira, então abre aquela sacola de pão com fome, que a gente pega aquele pão, tá cheio de pontinho preto. Então ali é o bolor preto dos pães, que são causados pelos fungos zigomicetos que estão presentes nos alimentos. Geralmente, galera, para aparecer um fungo zigomicetos desse, o alimento ele já está bastante tempo armazenado e com a umidade da geladeira ou até mesmo dentro da sacola, que o ar vai ficar preso, ocasiona o aparecimento desses tipos de fungos, tá? Não esquecendo, os zigomicetos ocasionam o bolor preto dos pães. O próximo filo que nós iremos falar são os ascomicetos e os basidiomicetos, galera. O filo ascomicetos, eles são os mais diversificados. Estima-se que 50% dos fungos que existem estão presentes nesse filo, tá? Filo ascomicetos. Eles podem ser tanto unicelulares quanto multicelulares. Só para lembrar, tanto o filo ascomiceto quanto o filo basidiomicetos, as hifas serão septadas. Não se esqueçam que o quitridiomicetos e zigomicetos que falamos ainda há pouco, as hifas são cenocíticas, não apresentam septo, tá? Então vai apresentar apenas no filo ascomiceto e basidiomiceto os septos, tá? É uma característica dos fungos ascomicetos e basidiomicetos multicelulares. As hifas serão septadas. Outra característica, galera, é o filo basidiomicetos, que é um filo onde os representantes são os cogumelos, também conhecidos como champignons, que são comestíveis, são utilizados bastante na culinária, tá? Então, assim, tem que ter bastante atenção, porque não existe só filos basidiomicetos, que são os champignons, que são comestíveis. Existem também os filos basidiomicetos, que são venenosos ou até causam algum tipo de alucinógenos. Então tem que prestar bastante atenção. Não é olhar um cogumelo por aí e já sair comendo sem ter informação e conhecimento algum desses tipos de fungos, tá? E por último, relembrando mais uma vez a característica das hifas desse tipo de filo, que as hifas dos basidiomicetos, assim como dos ascomicetos, são hifas septadas. Não se esqueçam. Bom, galera, então na próxima aula nós vamos falar a respeito da reprodução dos fungos, que é uma reprodução um pouquinho mais delicada, e para isso eu vou fazer um material separadinho para vocês, tá? Até amanhã. Ah, e para lembrar, tá ficando atividade, tá? Vamos fazer todas elas, por gentileza.